É um absurdo. Bom, o João me disse que o doutor Ágil está aí, é isso, João? Oi, Datena, exatamente, já está aqui na nossa escuta. Doutor, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Datena, bom dia, ouvintes. Bom, ontem eu fiquei ligando para o doutor Ágil, o programa, boa parte do programa, quando a denúncia estava no ar. Nem ele e nem o assessor respondiam. Devia estar em alguma reunião. Eu disse que sempre acreditei no novo presidente do Detran e que eu estava decepcionado dele não retornar às nossas ligações. Mas ele, como boa autoridade que é, eu ainda continuo confiando nele, e muito. No final do programa me ligou e não dava mais tempo para falar com ele porque ia começar o Jornal da Band. Mas hoje, como boa autoridade que é, e não foge a qualquer tipo de assunto, está aqui com a gente. Doutor Ágil, como vai o senhor e como é que o senhor recebeu as denúncias que foram públicas e não foram poucas, e hoje tem mais uma denúncia do Agostinho, se o senhor quiser ouvir daqui a pouco está à disposição, mas como é que o senhor recebeu esse tipo de denúncia? O prefeito que tomou atitude imediata, o prefeito lá de Guarulhos, que também é uma autoridade que eu confio e que fez o que devia fazer uma boa autoridade. Preferiu suspender atividades do pátio por enquanto as investigações, obviamente, serão abertas. Não é possível que essas investigações não tomem corpo a partir de agora. Eu tenho certeza que outra autoridade que eu confio muito, o Procurador-Geral do Estado, doutor Sarrubo, deve dar andamento também em perseguição, em prosseguimento ao Ministério Público, com ações do Ministério Público, e a polícia, com o Derrite, secretário-geral, o Nico, subsecretário, o doutor Arthur, meu irmão, delegado-geral, também o Cássio. Isso é caso de polícia, e caso de Ministério Público investigar. O senhor que é bom policial, da Polícia Rodoviária Federal, há todo indício de que existe crime ali, mas como todo tipo de crime que é denunciado precisa ser apurado. Mas como é que o senhor recebe esse tipo de denúncia? Bom dia. Bom dia, Datena. Bom, eu acho que, primeiro, é muito importante que a gente tenha a mídia fazendo o seu papel, né, de denunciar e ouvir a população e mostrar as situações onde existem irregularidades e mau atendimento ao cidadão, né? E, no caso, até algumas outras possibilidades de crimes ou outras infrações. Especificamente quanto ao pátio que foi mostrado, Datena, a gente de pronto, sexta-feira, a gente já ficou sabendo, através do seu programa, da denúncia. Na segunda-feira, a gente realizou a nossa primeira diligência no pátio. É importante consignar que o pátio não é um pátio do Detran, ele é um pátio que, através de um acordo com o DR e convênio com a prefeitura, a gente utiliza o pátio. Então, dali tem a primeira situação. Doutor, um segundinho só. Uso... Eu vi a matéria ontem. Os funcionários ali trabalham com o uniforme do Detran, né? Então, Datena, aí a gente tem uma outra irregularidade. O que acontece? O uso inadequado de imagem do governo ou dos entes públicos configura crime lá do artigo 296 do Código Penal, que diz o seguinte: quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados pelos órgãos ou entidades da administração pública é uma pena de 2 a 6 anos de multa, 2 a 6 anos de reclusão e multa. Então, o que eu já providenciei? Lógico que isso aqui não obscurece o fato da gente ter responsabilidade quanto à qualidade dos serviços prestados e a rigidez e integridade daquilo que é prestado naqueles pátios onde a gente tem, ainda que seja um convênio com outro órgão para fornecer o serviço. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a diligência. A segunda a gente iniciou e viu que havia uma série de problemas em relação à percepção de quanto que era os valores que deveriam ser pagos em virtude de apreensões do Detran. Então, de todos os veículos mostrados, o único que era a apreensão advinda da ação policial do Detran, através da Polícia Militar, era o carro branco que o portão fechou nele. Então, basicamente é o seguinte:
todo mundo que tiver o veículo apreendido pelo Detran, ele tem uma estadia, o valor da estadia é fixo, ele é fixado em lei, existe uma lei estadual, a 15.266, que define o valor de 37,69 centavos por dia de estadia, e para todos os veículos, sem diferenciação de veículos. E o valor do guincho, no momento do recolhimento, é de 376,86 centavos. O que é importante consignar, Datena? Primeiro, a medida de recolhimento através de guincho é uma medida excepcional. Eu me lembro eu ainda estava na PRF e depois fui para a presidência da República e eu tratei de uma medida provisória na qual a gente alterou o artigo 271 do Código Penal e foi convertida na Lei 14.229 de 2021, no qual a gente colocou que somente seriam removidos para o pátio por intermédio de guincho aqueles veículos que apresentassem risco à segurança. Ou seja, um pneu careca, ele não pode ir dirigindo. Por quê? Porque ele pode se acidentar numa curva ali na frente e causar risco a outros, né? Então, somente esses e somente aqueles que você não conseguir apreender o documento. É basicamente o que fala o artigo 271, parágrafo 9. Aquele representante do dono do pátio, em cima do que o senhor está falando, justifica-se o uso do guincho, porque às vezes o carro está com o pneu careca. Se o carro está com o pneu careca, ele não pode sair lá do pátio, pelo que eu entendo. O cara deveria trocar o pneu para sair com o carro, e não guinchado. Andar 100 metros e o cara coloca o carro no chão a 100 metros do pátio e o cara sai andando com o pneu careca. Foram uma série de incongruências ali que o cara disse que eu não aceitei. Outra coisa, já emendando a pergunta, quanto é que lucram esses donos de pátio? Porque parece que o maior dinheiro, não sei se vai para o Estado, principalmente se o cara trabalhar de forma ilegal. Quanto é que lucram esses donos de pátio e como é que funciona o negócio? Quanto mais carro guinchado, mais o dono do pátio ganha. Quanto mais fica o carro lá dentro, mais o dono do pátio ganha. Quanto mais tempo fica. É bom saber disso, que às vezes o dinheiro nem entra para o Estado do jeito que tem que entrar e entra para o cara que está alugando, principalmente se o cara der balão. É o que me parece a princípio. Datena, você sempre de forma perspicaz aponta pontos nevrálgicos do problema. Então, assim, é bom suscitar isso. Esse foi um dos grandes problemas que a gente pegou aqui no Detran, tá, Datena? São vários anos de problema no credenciamento de pátios. Então, o que acontece? O pátio, ele pode ser operado pelo setor público, ou pelo Detran, ou pelo DR, ou pelas prefeituras, ou ele pode ser conveniado, ou outros instrumentos. O que acontece? O sistema de guincho e depois leilão são 3 ações que são concomitantes, que devem ser estruturadas de tal forma que não haja conluio ou agregação de interesses. Você precisa fazer uma segregação de funções aqui. Por quê? Primeiro, a quantidade de pátios acaba beneficiando, se tiver uma quantidade baixa, você tem mais deslocamento e, portanto, beneficiaria os modelos de remuneração dos guinchos que operam por quilômetro rodado. Então, aqui você tem interesse de ambas as partes. Do outro lado, o sistema de pátio tem interesse que fique o mais tempo possível ali no pátio. Então, o que precisa ser feito? Após 60 dias, já existe autorização da lei para que a gente vá para leilão. Então, o que a gente tem que trabalhar? De tal forma que todo o sistema de credenciamento, leilão, ou credenciamento, licitação ou concessão, que é a linha que eu defendo, é que todos esses elementos de um processo, de um macro processo maior, estejam estruturados de tal forma que não se ganhe dinheiro em prejudicar o cidadão. E aí eu acho que traz uma ponta importante do que foi mostrado na reportagem. O primeiro é o seguinte: o cidadão não pode pagar pela letargia do Estado. Então a primeira coisa que eu determinei a minha equipe aqui é ver o seguinte: em quanto tempo está saindo a liberação? Você cumpriu todos os requisitos legais? Para mim, instantaneamente, seu carro tem que estar liberado. E hoje o procedimento é todo analógico da Atena, é tudo feito no papel. Pra você ter uma ideia, nas últimas 2 semanas eu economizei 35 mil horas só com a digitalização
de coisas que assim, são muito triviais. E pessoas que poderiam estar fazendo fiscalização desses pátios, sabe, Datena? Então, eu determinei à equipe que, primeiro, estudasse a digitalização e que fosse instantânea a liberação. Então, o cidadão teve seu veículo removido. A partir do momento que ele quitou os débitos ou sanou os problemas com o veículo dele, instantaneamente ele tem que ter o direito de tirar aquilo ali. E aí, Datena, eu quando estava na PRF, uma das coisas que me incomodavam era a questão do final de semana. O que acontece? Você tem um veículo apreendido na sexta-feira e você é obrigado que não pode abrir no a final pagar de o final semana? de semana. Exatamente, Datena. E eu lembro que não você abre falou no final de sobre semana? isso. Então, para mim, se está aberto para receber veículo, tem que estar aberto para sair o veículo, porque está operando. E assim, ele está operando em desfavor do cidadão. Houve um caso ali, claro, disso que o senhor está falando. Houve um caso claro ali, disso que o senhor está falando. O cara pagou, sim, só que o sujeito disse assim, olha, o e-mail do Detran chegou depois de determinado horário. Então o seu carro vai ter que ficar aqui até segunda, pagando diária. Entendeu? É o caso. Foi essa a alegação de que o e-mail chegou depois do fechamento do Detran e tal. Você vai ter que ficar com o seu carro aqui até segunda, isso foi na sexta. Vai ficar com o seu carro aqui até segunda e você vai ter que pagar as diárias até segunda. É isso que o senhor está falando. Datena, né? É isso. Eu acho assim, nossa percepção é a percepção do governador e a percepção do secretário Caio Paz de Andrade. A gente precisa digitalizar para oferecer melhor serviço. Melhor serviço é tirar o Estado do cangote do cidadão, sabe? Tirar o Estado das costas do cidadão. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa ser eficiente. Ora, a legislação prevê isso? Ok, a legislação prevê remoção. Perfeito. Mas a legislação também prevê que eu atenda com o máximo de zelo, com cordialidade, com tempestividade e uma série de outras coisas. Então, assim, o mesmo peso que a gente coloca para o cidadão de cumprir a lei, a gente precisa colocar para o Estado cumprir a lei à risca. Então, por isso eu determinei, primeiro, que a gente já iniciasse os estudos para a digitalização o mais rápido possível, para que, uma vez sanadas as pendências, fosse imediato, no âmbito do Detran. Segundo, para que a gente fizesse os estudos da mesma forma que eu fiz enquanto diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, para que a gente não cobrasse finais de semana se ele ficasse fechado. Então é o seguinte, se ele está aberto para retirar final de semana, então ele pode cobrar no final de semana. Se ele não está aberto para retirar no final de semana, ele não pode cobrar no final de semana, porque senão você gera um incentivo nefasto que acaba prejudicando o cidadão. É lógico que existem algumas questões de ordem burocrática. Se tiver fechado, o carro foi pago e tiver que ficar ali o veículo, se tiver fechado no sábado, por exemplo, o carro já foi pago e por algum motivo o carro ficar ali, ele estando fechado, isso não pode ser abonado do cidadão que está ali, não pagar a diária? Se por algum motivo o carro ficar ali? Sim. Então, Datena, é isso que a gente está estudando. Eu acho que, assim, nossa percepção, o cidadão não pode padecer pela letargia ou pela inépcia do Estado. Então, tudo que a gente vai fazer aqui, e é lógico que isso demanda trabalho, mas tudo que a gente vai fazer é no sentido de reduzir a percepção de má qualidade de serviço, ainda que a operação não seja direta pelo Detran. Então, como eu disse, de todos os veículos que saíram ali, um deles apenas foi o que saiu rodando, era a apreensão do Detran. Mas isso não exclui a nossa responsabilidade de liderar a mudança, entende? Olha, é importante isso. O senhor identificou o veículo, isso é importante. Eu estou intervindo aqui, me desculpe, porque o senhor está me convencendo. Eu não precisava, que eu acredito muito no senhor. Sinceramente, pela primeira vez eu acredito num diretor que assume essa sua função. Os outros nem apareciam para falar. Só de aparecer para falar, eu acredito muito no senhor. Coloco minhas fichas no senhor. Tá? É por isso que eu estou fazendo as perguntas necessárias aqui. Não, o senhor pode contar comigo, até prova em contrário, o senhor conta comigo, até a morte se precisar, que é capaz desses caras mandar matar a gente, porque tem muito bandido no meio disso aí, essa é a grande realidade. Tem. Bom, o senhor identificou o carro que foi guinchado pelo Detran pela placa, só pode ter sido, né? Pela placa. Sim. Esses caras não são obrigados, esses donos de pátio aí, não são obrigados a ter registro fotográfico dos carros quando eles são apreendidos? Sim, Datena, eles deveriam ter o registro de entrada, e aí para garantir a rigidez e a característica do veículo durante a estadia. Então, por exemplo, o cidadão teve seu veículo rebocado,
o veículo precisa ser devolvido da mesma forma que ele foi rebocado. Então, se não havia risco, se não havia nenhum um item de segurança ou qualquer outra situação no veículo, ele deve ser na exata situação de devolução. E aí, Datena, que é engraçado? A gente fez um edital de licitação para licitar pátios, e aí na estratégia que eu havia comentado anteriormente, que é na estratégia da gente ter maior disponibilidade de pátios, maior controle de qualidade, a possibilidade de maior disponibilidade de pátios por região e assim por diante. Só que esse edital ele foi impugnado e a gente não conseguiu seguir adiante. Primeiro foi feita uma denúncia no Tribunal de Contas, na verdade uma representação contra a licitação de novos pátios, para que a gente não licitasse novos pátios. O Tribunal de Contas analisou e não deu provimento. Denúncia de quem, hein? E hoje... Denúncia de quem? Que haveria um desfavorecimento. Mas foi de político? Foi de quem? Foi de quem? Foi de político? A denúncia geralmente porque deve ter gente interessada. Com a denúncia, sabe, Datena? Eu acho que deve ter gente interessada que o sistema continue do jeito que está. Corrupto, exatamente. Boa parte dele, que não entre gente boa em licitação. Pelo que eu entendi, o Tarcísio quer cada vez menos a presença do Estado em qualquer tipo de atividade. Ele quer privatizar o maior número de setores possível, porque ele acha que, pelo que eu entendi, que boa parte do Estado é corrupta. Não é todo mundo que trabalha para o Estado tem corrupção, mas as empresas apresentam uma alta taxa de corrupção. Agora, não adianta você privatizar, dar pátio do Detran para alguém tomar conta, se os caras roubam mais ainda. Aí não dá. Aí, de repente, entra com uma nova licitação para tirar essa gente que está aí, alguém obstruiu. É importante saber quem denunciou. O senhor tem o nome de quem denunciou, se foi político, se foi uma pessoa física? Datena, eu há muito tempo deixei de acreditar em coincidências, e geralmente existe uma relação de retorno financeiro para a instrumentalização do Estado, né? A gente conseguiu liberar no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, mas ainda está impugnado na Justiça com uma liminar impedindo o prosseguimento. O que é importante? O importante é que a gente está convicto de que o modelo atual não presta um bom serviço, e você muito bem demonstrou nas reportagens. Então, o que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa ter um Detran mais eficiente para que a gente fiscalize para e passo todo o procedimento e cobre, como se fosse uma agência reguladora, qualidade de serviço. Então, você não está prestando um bom serviço, você vai ser descredenciado. Você não está prestando um bom serviço, nós vamos te multar. E aí você gera uma relação positiva de que quem mais tem um bom serviço tem uma relação comercial melhor. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu não punir ou se eu não premiar quem realiza os leilões de veículos o mais rápido possível, quem não tem, por exemplo, denúncias ou problemas de devolução de veículo em situação que não foi a que ele foi apreendido, a gente tem condição de fazer punição. É o que acontece nas concessões de rodovia, então. Nas concessões de rodovia, para eu fazer a adequação, o reajuste de pedágio, eu preciso mostrar que as minhas intervenções viárias reduziram a letalidade na rodovia, que a rodovia está prestando um serviço melhor. Então, assim, a gente consegue, com a modelagem adequada, ter uma relação focada na entrega ao cidadão. Eu acho que é esse o segredo. E como eu disse, Datena, a gente não tem problema nenhum de ver esse tipo de coisa, reconhecer os erros que são da nossa parte e liderar pelo exemplo, sabe? Eu acho que o Detran tem que ser o exemplo, é o órgão executivo de trânsito do Estado. Naturalmente, as pessoas acabam achando que o Detran é o responsável por tudo, mas boa parte do que ocorre, às vezes, não é o Detran. Mas eu acho que em termos de percepção, e as pessoas acabam percebendo, falam assim, eu estou acostumado com o serviço ruim do Detran. E o que a gente quer mudar é isso, Datena, é entregar excelentes serviços. A gente está fazendo uma série de reformas. Pelo que eu estou vendo, não é mesmo. Pelo que eu estou vendo, não é mesmo. Agora, você cobra uma diária de R$80. Como é que pode cobrar uma diária de R$80 se nem estacionamento de aeroporto, que é caro pra caramba, cobra isso? Como é que pode uma Datena, taxa
Vou ser tão enfatizar abusivo aqui, assim. ó, a diária cobrada pelo Detran está fixada em lei e qualquer um que cobre mais do que R$ 37,69 Os caras estão cobrando tá 80 cobrando paus. de forma equivocada. O que acontece? A diária de outros órgãos é maior do que a nossa. Existem outros órgãos cuja diária é 76,74 e assim por diante. Tem que dar uma olhada a diária se é da prefeitura, O DR, ou do por DR exemplo. ou do Detran. O DR disse que queria participar da entrevista, depois, à última hora, eu não sei, sabendo que o senhor estava aqui, o cara não quis mais participar. Eu conversei. É aquilo que eu falo, a autoridade que não deve não teme. Então, o Coronel Sérgio se predispôs, ele teve um contratempo, mas ele se predispôs à tarde participar contigo, e aí vou eu e ele, a gente conversa e ótimo, estaremos juntos, abre então. as nossas ações juntos. Eu acho que vamos liderar, eu estou muito feliz em poder contribuir. A gente está fazendo um esforço grande, não é fácil mudar. O senhor está fazendo uma parceria boa com o Coronel? O senhor está fazendo o senhor é gente boa, sim. O Coronel estou conhecendo agora. O senhor está fazendo uma parceria boa com ele? Fina. Gente fina. Então, a gente, se é seu amigo, é meu amigo também a partir de agora. Vamos conversar para tirar esses bandidos que estão se aproveitando aí de nomes do DR e do Detran para ganhar dinheiro em cima. Na liberação do SNE, a gente fez uma parceria, a gente seguiu à frente, né? Mas fui lá, conversei com ele. Ele também está enfrentando uma situação difícil, né? Porque são órgãos estruturados, tanto o DR quanto o Detran, e a gente colocou pessoas para ajudar, a Secretaria de Gestão e Governo Digital aqui colocou pessoas para ajudar, para a gente ter todos os órgãos do Estado funcionando no SNE e permitindo que o cidadão pague 40%. E aí, Datena, só para trazer aqui, não só trazer as desculpas quanto aos serviços que não estão na altura do cidadão. Hoje a gente publicou aquela portaria que eu disse sobre transparência nos atos do Detran. Então a gente criou uma guilhotina regulatória e a partir de hoje todas as portarias do Detran seguirão disponíveis ao cidadão e se elas não forem revogadas, se elas não forem editadas, consolidadas e melhoradas até o dia 31 de dezembro, elas estão revogadas. Então a gente sai de 1.600 e quase 2.000 portarias para poucas portarias, para que seja inteligível e objetivo e transparente e seguro para o cidadão que depende dos serviços do Detran. Nós vamos fazer uma revolução aqui, Datena. Tem uma coisa que os motoqueiros aqui estão cobrando demais, porque tem guincho que para e leva não sei quantas botas em cima do guincho aí. É umas 10 botas, tá? E o cara paga o preço cheio do transporte do guincho. Por que um guincho que está levando 10 botas, o cara tem que pagar o transporte cheio e ele não paga só pela moto dele, paga por todas as outras que estão no trajeto aí? Por que isso é feito? Então, Datena, eu concordo com a percepção deles. Esse é um modelo de precificação que precisa entrar na modelagem da concessão que a gente está estudando. Então, assim, não acho que, por exemplo, a remoção de um veículo de grandes proporções e uma moto devam ter um valor único. O que acontece? A lei que define as taxas para o Detran, como eu disse, a lei 15.266, ela define uma tarifa única. Então, assim, hoje é desse jeito. A gente precisa melhorar. Nós vamos precisar da Alesp para nos ajudar nesses avanços. É lógico que aí eu trago uma questão. O governador foi categórico em dizer que ele quer um Detran com taxas mais baixas, com melhores serviços e com um atendimento à altura do cidadão paulista. Esse é um ponto que a gente vai ter que evoluir e vai ter que alterar a lei 15.266. Olha, como eu disse no começo, para mexer numa coisa que está errada há muito tempo é difícil. Porque é como se você tratar um câncer. Se você mexe no tumor, há risco de ele se espalhar e produzir uma metástase que vai provocar a falência do organismo. Tá? Então tem gente reagindo, claro que tem gente reagindo. O que tem de mal você abrir uma nova licitação? Por quê? Por que foi obstruída essa nova licitação? Porque aí demonstra, a autoridade demonstra que tem interesse
em prestar melhores serviços do que os que estão aí, né, que é uma roubalheira desgraçada, à população. Se de repente a autoridade chega com uma mentalidade nova, fala assim, olha, vamos fazer uma nova licitação. Quem trabalha corretamente vai ter interesse em participar de uma nova licitação. Quem está para ficar e dizer, olha, eu vou ter um selo de garantia que o meu trabalho é bom. E quem não está para entrar, para tirar picaretas que estão dentro do sistema. Mas tem obstrução, inclusive judicial, em âmbito judicial. O que eu gostaria de saber quem é que entrou com esse pedido, se foi político, se foi guincheiro, qual guincheiro que entrou, dono de pátio. Esses guincheiros, eles recebem, os não cadastrados, eles recebem alguma coisa desses donos de pátio? Aqueles que não são cadastrados, eles recebem de uma forma particular alguma coisa de donos de pátio ou não? Datena, eu não tenho essa informação. O que eu tenho informação é o seguinte: primeiro, essa taxa única, ela na verdade regula o guincho até o pátio. E aí então, vamos lá, R$ 376,86 é o que a lei 15.266 fala. Estão cobrando de 500 a 650. Pois é. Estão cobrando de 500 a 650. Isso, a taxa é irregular e podem fazer a denúncia. Se for para o serviço do Detran, esse é um valor cobrado a maior que deve ser ressarcido ao cidadão. Foi correta a atitude do prefeito em paralisar parte das atividades daquele pátio através do seu secretário de segurança que entrou em contato comigo, o prefeito Guti? Foi correta a atitude dele? Ele pode fazer isso? Datena, sim, o pátio é conveniado deles, e aí a gente usa, através de cooperações, de termos de cooperação, um pátio. Por quê? Porque a gente está com o nosso processo obstado judicialmente. Então, o que acontece? O pátio, ele tem, o vínculo direto deles é com a prefeitura, e assim, agiu muito bem o prefeito, agiu muito bem o secretário de Segurança Pública, ao verificar irregularidades no pátio, impedir o segmento do funcionamento desse pátio. É lógico que aí vai, dependendo do instrumento que se faz, você tem todo um devido processo legal, no qual precisam ser apuradas, precisa ser dada a ampla defesa e o contraditório para o pátio, mas em todo caso, aí pelo princípio da preservação do cidadão, tomar determinadas atitudes, eu acho que é totalmente adequada. Eu sempre digo que uma vez que você tem a justiça ao seu lado e a preservação do direito do cidadão, é possível ter medidas mais drásticas nesse sentido. O que está faltando é preservar o direito do cidadão, em vários setores. Isso em primeiro lugar. Né? Se é nos Estados Unidos, o cara está preso imediatamente depois de uma denúncia dessa apurada e confirmada, não dá descredenciamento, dá cadeia pro cara. Imediatamente, o direito do consumidor está acima de tudo. Doutor Ágio, como eu já previa, tem uma série de perguntas aqui. Eu pediria para que perguntas com palavrão, com ofensa, não fossem colocadas, mas, claro, dentro da medida do possível, a gente gostaria de dar ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, que é o nosso objetivo, estamos aqui fazendo o programa, o senhor dirigindo o Detran, é sempre o povo. Nós gostaríamos de dar a oportunidade de algumas pessoas dirigirem algumas perguntas ao senhor. É possível isso? Pois não. Podemos fazer? Sem dúvida, Datena. Então vamos à primeira pergunta ao doutor Ágio, presidente do Detran. Patrões. Vamos lá. Dificilmente uma autoridade reconhece isso. Quando dão poder a um cara, ele acha que o poder é total e que o Estado é ele, daí por diante. Não é bem assim. Teve gente que teve a cabeça cortada por isso, literalmente. O Rei Sol que dizia, o Estado sou eu. Né? Ele e a esposa foram decapitados na Revolução Francesa. O pior é que quem decapitou foi decapitado depois também. Mas teve lá o seu progresso, graças a Deus, social, aquela revolução sangrenta, terrível. Bom, vamos lá, vai. Vamos ao ouvinte. Ô, Datena, bom dia, Agostinho, Garrafa, pessoal da mesa aí. Datena, minha pergunta aí pro presidente do Detran é se esse dinheiro aí que foi pago indevidamente do guincho vai ser ressarcido ao povo aí. Tá bom? Só queria saber isso só, que seria o mais justo, né? Obrigado, é o Júlio da Brasilândia.
Datena, oi Júlio, tudo bem? Júlio da Brasilândia, como vai? A sua pergunta ela é importante. Primeiro, o primeiro ponto é você certificar que o motivo da apreensão do veículo, quem foi o órgão fiscalizador foi o DETRAN, através da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se foi o DETRAN, qualquer valor superior ao que trata na lei, que é de 376,86 centavos, esse valor é devido ao cidadão e ele pode entrar com as medidas cabíveis para ressarcimento. Foi cobrado um valor irregular nesse caso específico. Mais uma pergunta, por gentileza. Bom dia, Datena, bom dia a todos. Aqui é o Irlanda de São Bernardo do Campo e sou motorista de aplicativo. Eu tenho a minha habilitação há vários anos, nunca levei multa, nunca fui parado para... E eu passei por um semáforo aqui perto da minha casa e o semáforo estava... Os motoristas que passaram detrás de mim, junto comigo, tudo levaram multa. Eu queria saber por que isso. E agora, a Amarela aqui em São Bernardo do Campo está dando multa também. Avisar os motoristas e tomar cuidado. Datena, esse é o tipo de infração que é o município que faz. O DETRAN não faz esse tipo de infração. Eu acho que é bom esclarecer. O DETRAN faz, as infrações de competência do DETRAN são aquelas relacionadas a condutas que colocam em risco o cidadão, ou seja, a cadeirinha, o cinto de segurança, capacete, dirigir embriagado, e as questões de ordem tributária, então não pagamento do veículo e também a questão da CNH vencida e assim por diante. Essas são as multas do DETRAN. Multas de estacionamento, multas de semáforo são do município. Então tem... Porque tudo quanto é multa a gente pensa que é o DETRAN, né? Tudo quanto é multa a gente pensa que é o DETRAN. A gente é 8,6% das multas da Atena, somente. Para mim, 8,6%. Chegou uma época que eu saía tanto de uma televisão e ia para outra, que eu tinha um monte de multa. No fim, paguei muito caro, paguei 10 milhões de reais, perdi quase tudo que eu tinha. Mas eu era apelidado de não da Atena, mas de DETRAN, de tanta multa que eu tinha. Então, quando você fala em DETRAN, o cara já pensa em multa, e não é para você ver, só 8% Exato. Das multas que o cara toma são atribuídas, são de competência do DETRAN. É bom explicar isso. Boa parte das Tem mais perguntas? Pois não. Boa parte das multas automatizadas não são DETRAN, da Atena. Então, vamos lá, velocidade, não é DETRAN. Então, assim, se tomar uma multa de velocidade, não é do DETRAN. Bom, outra coisa, o senhor falou em automatizar, o senhor está pretendendo cada vez mais transformar o sistema num sistema ágil, literalmente, né? Sistema ágil literalmente, vale o trocadilho. Mas não seria interessante você ter câmeras nesses pátios ligadas online, ou para o cidadão que tem o seu carro apreendido, ou para o DETRAN fiscalizar, porque tem carro que é desmanchado dentro de pátio, e o cara Sim. recebe o carro amassado, batido. Seria legal essa possibilidade de fiscalização do povo e do próprio DETRAN, que tem um pátio conveniado a ele? Datena, com certeza, inclusive para oferecimento de prova em favor do cidadão. Esse é um dos pontos que devem entrar na licitação ou na concessão, depende do instrumento que a gente seguir. E, de fato, eu acho que todos os serviços, se a gente conseguir agregar câmera e inteligência computacional para fazer triagens e impedir esse tipo de desvio, será excepcional. Mesmo porque a gente não dá para fazer tudo manualmente. O que a gente consegue fazer por via digital, a gente ganha, consome menos orçamento público e entrega o melhor serviço. É por isso que o DETRAN está na Secretaria de Gestão e Governo Digital. A gente está com uma cooperação muito forte. O subsecretário de Governo Digital é um cara excepcional. Ele chama-se Thiago Waltz. Ele é um dos caras que implementou o Banco do Brasil em Xangai, por exemplo. Ele é um cara excepcional, time de primeira. Aliás, o secretário Caio só trouxe gente de primeira. E aí a gente tem feito uma série de avanços. O governador deve anunciar uma série de avanços agora para o Estado na área de revolução digital, assim.
Vamos oferecer melhores serviços potencializados e alavancados pela tecnologia. Até para o Estado é bom. Você fiscaliza o Sem cara dúvida. que está terceirizando um serviço seu. Até para o dono do pátio é bom, que às vezes recebe uma denúncia que não condiz com a realidade, ele tem a prova lá. Quem quer trabalhar com transparência permite naturalmente que a coisa seja mostrada com transparência. No momento que quiser, Sem dúvida, ela pode Datena. entrar e ver como está o carro dele lá, e o Estado é a mesma coisa. Eu acho que a gente pode avançar nas vistorias em relação a isso. Eu tive ontem uma conversa sobre o assunto. A gente deve avançar na questão dos desmanches. Então, a gente ter um acompanhamento online, por via digital e com uso de inteligência artificial. E a gente deve avançar, e já estamos avançando. Sexta-feira eu devo comparecer à questão da prova prática para tirar a CNH. Eu devo ir aqui na capital, está vindo uma comitiva do Detran do Pará, a gente deve visitar, e a ideia é usar a tecnologia, aí no caso a captação por vídeo, para a gente evitar corrupção, evitar desvios, e oferecer inclusive uma contraprova para o cidadão. Para dizer, veja bem aqui, você falou que eu não dei seta, eu dei seta, tá vendo aqui no vídeo? Olha, isso é importante, hein? Agostinho falava sobre isso, questão de seta. Aliás, a denúncia sua hoje, qual é, Agostinho? Até não. Bom dia, doutor Ágio. A denúncia é na sequência. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tomara que melhore muito, né? Aliás, a propósito, só rapidinho, Datena, se me permite, o doutor falou muita coisa importante. Eu acho que está faltando uma fiscalização para valer mesmo em todos os pátios. Todos os pátios. Porque isso que a gente mostrou ontem no Brasil Urgente, do símbolo do Detran na porta do pátio de Guarulhos, ele está em absolutamente todos os pátios. Todos os pátios. Tem, seja irregularmente. Então, mas já faz muito tempo, doutor. O senhor está chegando agora, então a gente tem que dar esse crédito. Sim. Mas assim, todos os pátios têm o símbolo do Detran. O que de fato induz a gente, cidadão, a achar que é o Detran mesmo, né? Achar que é o Detran. Aliás, sem dúvida. O senhor falou da apreensão, que o carro tem que ser apreendido só, guinchado, quando ele representa um risco, se ele continuar rodando. O carro da minha esposa foi guinchado, e isso é só um caso, porque ela não tinha pago o licenciamento. Tá certo não pagar o licenciamento? Não, tá errado. Mas o carro não representava risco nenhum. Ele podia continuar rodando, ele não tinha nenhum problema de causar um acidente na esquina. E foi guinchado também, e nós fomos até o pátio de Diadema e vimos uma legião de gente na mesma situação que a gente. Então, acho que de cara uma fiscalização bem feita mesmo, em todos os pátios, vai mostrar que o que está no papel não está sendo seguido. Mas, enfim, o Datena me perguntou, hoje a denúncia tem a ver exatamente com outros dois pátios. Ontem foi Guarulhos, nessa semana foi Guarulhos, nós temos agora de Diadema, pátio de Diadema, e do pátio de Caieiras. E aí eu já dou um spoilerzinho aqui, viu, Datenão? O doutor falou da apreensão, quanto tem que ser cobrado de guincho, quanto é a estadia no pátio, só que tem um monte de carro que está sendo guinchado de forma clandestina, eu diria, especial do carro apreendido. E aí, óbvio, tem uma ligação com maus policiais que fazem apreensão, levam para um pátio bem distante, o carro fica à margem, e aí você paga tudo que você pode e que você não pode. O valor do guincho é maior, a estadia do pátio é maior, enfim, é muita... Olha, se eu conseguir mudar essa história dos pátios, olha, o senhor vai entrar para a história, viu, doutor? E nós vamos estar aqui para aplaudir, viu? Já está mudando, Então, só de dar uma entrevista dessa depois de uma denúncia, já começa a mudar. Eu nunca vi um presidente de Detran aparecer depois de uma denúncia. É o primeiro que faz isso aqui. É por isso que eu tenho 65 anos de idade e aprendi a conhecer gente, até por questão de sobrevivência. Eu sei quando o cara é bom e quando o cara é ruim. E o doutor Ágio, eu confio plenamente nele. Acho que vai fazer uma administração mesmo histórica. Não é difícil isso, porque os antecessores não fizeram quase nada ou até pioraram as administrações. Ele está com boa intenção, dá para perceber isso nas atitudes dele, nos atos dele. Como o Tarcísio também, acho que começa um bom governo. Vamos esperar para ver se na prática... Sabe por quê? Porque não adianta só a boa intenção. Às vezes o cara é muito bom, mas você vê, já tem impedimento legal para que seja procedida uma nova licitação para pátios, para guincho, e daí por diante, entendeu? De firmas que queiram trabalhar com transparência. Já tem impedimento. O que eu disse no começo é verdade.
Quando você mexe numa coisa doente, a doença reage. E muitas vezes ganha, como tem ganho até agora. Né? Tem mais pergunta de ouvinte, o Gabriel? Datena, bom dia. Wagner Melan, São Paulo, capital. Datena, eu moro em Santos, eu subdesço todo dia a serra para trabalhar. No final do ano, deixei meu carro estacionado na rua. Um ponto de táxi desativado, ou seja, não tem mais ponto de táxi. É um ponto de táxi desativado. Meu carro foi guinchado pro Detran do Jabaquara, Santos. Com essa alegação, eu tomei multa de R$140, 4 pontos na carteira, e para retirar o carro, me cobraram R$500 com guincho. Meu carro não podia sair, eu dirigindo. Meu carro não tem nenhum problema, é um carro novo. Então, isso existe sim, Datena. É um absurdo. Eu, por sorte, tenho um amigo que tem guincho, pegou para mim, eu não paguei nada. Mas, cara, e quem não tem um amigo? Como é que faz? Cara, é só no nosso, Datena. É só no nosso. Doutor. Vamos lá, Datena. Primeiro ponto, Wagner, você tem razão. Nesse caso especificamente, não há requisito nenhum legal para que o seu veículo saia no guincho. Então, essa cobrança da saída no guincho, ela é irregular. A não ser que houvessem outros elementos que foram apontados. Segundo ponto, estacionamento irregular não é com o Detran, é com a prefeitura. Então, esse é um outro ponto. E aí eu queria fazer uma resposta também ao Agostinho, que falou da questão da esposa, né? Na questão do veículo da esposa, eu vou dar uma olhada aqui mais detidamente e eu dou um feedback para você em relação ao assunto, tá? Tá certo, doutor, mas assim, já foi resolvido, enfim, acho que agora o ressarcimento é complicado. Aliás, porque no pacto do Detran tem um detalhe importante, que não é nenhum detalhe, é essencial, só se paga em dinheiro vivo. Eu não entendo por quê. Você só pode pagar em dinheiro vivo, né? Só dinheiro vivo. Você entra, é um container. Olha, se há alguma coisa que parece com um inferno aqui Isso é legal? Terra... Isso é legal, doutor? Isso é legal? Então, é o Detran eu tenho que dar uma olhada, eu tenho que dar uma olhada na questão contratual. Por quê? Primeiro, todas essas transações elas precisam ser registradas financeiramente e declaradas à Receita. Então aí, assim, a exigência de pagamento em dinheiro já me traz alguns sinais, assim, dúvidas que estão vinculadas a algumas constatações. Então esse é o primeiro ponto. E de fato eu não vejo um requisito nas nossas, eu vou pedir para a gente dar uma olhada em todos os contratos, licitações e todas as relações que a gente tem, mas não me parece uma exigência do Detran. Então, se não há exigência, eu acho que a gente pode fazer o contrário, exigir que todas as formas de crédito e débito e pagamento em dinheiro sejam aceitas, para que facilite a vida do cidadão. De novo, eu acho que uma vez que a gente tem essa determinação do governador da gente oferecer melhores serviços e facilitar a vida do cidadão, são pequenos pontos que se somados, acabam melhorando de fato o atendimento e a relação e a experiência da pessoa que já tem esse problema. Datena, o cara que cobra, ele emite o valor da cobrança, ele dá o recibo correto. Ele deveria isso aí pode significar, mas com dinheiro vivo pode existir uma série de falcatruas aí, dando margem até lavagem de dinheiro. Por exemplo, o cidadão tem um motel. O cidadão tem um motel. O cara fica ali na porta do motel anotando carro que passa da rodovia ou na marginal ou em qualquer lugar. Ele bota lá essas placas de tantas pessoas desses carros aqui vieram do motel hoje. O cara acaba se ferrando, porque às vezes se alguém descobre um negócio desse, às vezes o cara nunca foi no motel, nem passou no motel, e está lá anotado, registrado com a placa do sujeito lá, bota o que quer. Com dinheiro vivo é a mesma coisa. Fica muito mais difícil você rastrear o dinheiro que é cobrado. Pode ser até um sistema de lavagem de dinheiro e grande,
envolvendo até crime organizado. Isso tem que ser investigado, isso aí. Por que só com dinheiro vivo? Primeiro, quem tem dinheiro vivo, você não tem nem dinheiro morto, quanto mais dinheiro vivo. O cidadão está morto, sem dinheiro, pagar em dinheiro vivo. Entendeu? Tem gente que nem sabe pagar com dinheiro vivo, só mexe com cartão de crédito ou coisa parecida. É um absurdo. Bom, tem mais uma pergunta pro doutor aí? Bom dia, Datenão. Bom dia, Rádio Band. Tudo bom? No meu caso, Detran chegou a multa para mim de BH, sendo que eu nunca tive BH com o meu carro. Fui no despachante, é uma duplicidade de placa. Eu tenho que fazer um boletim de ocorrência na polícia e ele falou que eu vou ter dor de cabeça com isso aí. Caso sério, né? Um dublê ou duplicação de placa e eu que vou ter dor de cabeça. O primeiro passo, ele falou para mim ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência para ver os procedimentos. Isso parece mais ameaça que tentar resolver o caso, né? Datena, esse é um caso que, assim, infelizmente se repete muito, né? Que é a possibilidade de ter um dublê, de ter um clone do veículo. Então, assim, eu de pronto, eu posso dizer o seguinte, em uma cooperação entre a Polícia Militar e o Detran de São Paulo, a gente tem uma equipe especializada em localizar esse tipo de coisa aqui. Então, primeira coisa, de fato ele vai ter que fazer esse registro, ele vai ter que recorrer dessa autuação, e no processo de recorrer dessa autuação, esses elementos vão ser disponibilizados para a Polícia Militar, e aí, numa cooperação entre a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar do Estado de Minas, eu acho que é importante, inclusive, para a gente, essas comunicações, para a gente ir atrás. Aqui, no terceiro andar do Detran, tem uma equipe grande de policiais, inclusive as paredes, assim, são todas cheias de fotos de veículos que foram recuperados. E assim que ele fizer essa comunicação, eu não sei se ele não falou, eu não anotei o nome dele, mas se tiver os dados dele, era importante, porque a gente pode fazer essa comunicação, inclusive com outros órgãos federais e de outros estados. Se tiver os dados, por favor, vão passar para a assessoria do presidente Ágio. E se você está ouvindo, comunique-se imediatamente com o Detran quando há possibilidade de carro dublê. Tem um departamento especial só para cuidar disso. Tem um telefone específico para isso ou não? Datena, eu já pego o telefone e passo para os ouvintes. Tá bom. Mas se eles quiserem entrar em contato, pode ser ouvidoria@detran.sp.gov.br. Pelo site. O senhor pode repetir o site? Pode ser pelo site também. O e-mail é ouvidoria@detran.sp.gov.br. Pronto, pelo site. Pode encaminhar, a gente processa aqui. Eu sou da época do telefone e de manivela ainda. É da época que eu sou do telefone. Pelo menos funcionava. Agora você tem celular, 18G, e você quer falar com uma pessoa, você não consegue. Mas quando é cobrança e tal, o cara te encheu o saco, a linha não cai de jeito nenhum. Não cai de jeito nenhum. Antigamente o velho e bom telefone de manivela, fixo, não caía a linha, era perfeita. Agora, eu não me lembro de uma notícia boa que eu tenha recebido pelo telefone. Faz bem o Agostinho, que tem telefone e não atende, hipótese nenhuma. Nem terremoto, nem nada, não atende. Faz muito bem o Agostinho. Vamos a uma última pergunta ao doutor Ágio, presidente do Detran, que vai estar hoje à tarde, ao vivo, com o presidente do DR, respondendo às perguntas do povo e também as nossas perguntas diante das denúncias do deputado federal Palumbo sobre a questão lá de Guarulhos, que parece ter ficado claro Datena, que não é só em Guarulhos. Datena, só fazer uma correção, aí abaixo está aparecendo detran.sp.com.br, tá? Tá errado o site aí, ó. Tá errado o site. .gov.br aí. Nós erramos o site. Vamos corrigir o site e tá tudo certo. Bom, a última pergunta ao doutor, que tem agenda a seguir, depois da denúncia do Agostinho, será apresentada para o doutor
apreciar lá no Brasil, gente. Pois não, doutor Ágio? Fala, Datenão, aqui é o Marcelo Coringa da Radiologia. Eu gostaria de saber do Detran aí, né? Nosso ilustríssimo aí, por que a taxa do documento, que é obrigatório ter que andar com ele, ainda é cobrada, se agora é digital e quem imprime agora o documento é a gente mesmo. Eles estão cobrando a taxa na hora do licenciamento para quê? Ou por quê? Porque essa taxa era cobrada pela emissão do documento. E agora que não emite mais, a gente vai continuar pagando uma coisa que não se utiliza mais? E aí, Datena, só no nosso? Só no nosso mesmo? Eu estou falando, através do ouvinte você chega... Porque o cara vive o dia a dia, né? Então chegam perguntas muito mais pertinentes. Era melhor ter deixado o povão inteiro fazer pergunta aqui. Acho que no Brasil, gente, acho que é mais fácil deixar o povo fazer perguntas, que são as melhores. Pois não, doutor? Marcelo, você tem razão. De fato, hoje os documentos, tanto o CRV quanto o CRLV, eles são emitidos de forma eletrônica. O custo reduziu e isso deveria ter sido passado para o cidadão. É o que o governador Tarcísio coloca no plano de governo. Vamos identificar onde existem taxas que não fazem sentido ou que estão majoradas e precisam ser reduzidas. Precisa ver onde não existe. Existe Precisa ver onde não existe. Identificar onde existe, eu tenho a impressão que quase em todo lugar. Eu encomendei aqui um estudo sobre comparativo entre todas as taxas praticadas pelo Detran de São Paulo e de todos os outros estados. E aí, a hora que eu tiver isso pronto, vai direcionar bastante os nossos esforços. É lógico que existe um custo... É que em outros estados, os caras repetem a mesma coisa. Não é só aqui em São Paulo. Essa taxa comparativa, eu sei lá como é que vai funcionar, porque os caras repetem falcatruas em todos os estados. Então, vamos ver mas os dados. Eu acho que o Detran de São Paulo... Mas já dá para ter uma base. As taxas não são as menores. E assim, eu acho que elas estão... E aí é importante ver o nosso custo, é importante adequar para uma realidade que torne São Paulo competitivo. É isso. Boa. Tem razão. Agostinho, vamos... uma única... o sujeito tem razão e foi muito boa a colocação, como sempre. Eu gostei do ilustríssimo. O Agostinho... Posso fazer uma colocação sobre isso, Datena? Pode, claro. Posso? O governador, na semana passada, editou um decreto dizendo que o pronome de tratamento a todas as autoridades do Estado de São Paulo, do Executivo, é senhor ou senhora. Nenhuma que faça distinção de formação, que faça distinção de posição, hierarquia, deve ser usada na documentação. E, portanto, eu acho que isso passa um recado de que a autoridade emana do povo e que, portanto, ilustríssimos são os nossos cidadãos paulistas que pagam imposto. Boa. Foi boa do Tarcísio. Excelência também não pode nada disso. Senhor ou senhora. Agora que é no mínimo de educação. Né? No mínimo da educação, você tratar por senhor ou senhora, tá tudo corretamente. Está explicitado aí a boa convenção. O Agostinho, você tem uma denúncia de PCD que nós já demos aqui, que acho que era interessante você passar para o doutor Ágio. Já falamos sobre isso de médico que não quer atender PCD, ele diz que todo médico tem que atender PCD. Agora a denúncia falava exatamente do que o cidadão que falou com você aqui. Então, Datena, ele tem direito ao PCD, né, porque ele tem um problema de coluna sério que impede que ele dirija carro mecânico, ele só pode dirigir carro automático. Ele conseguiu essa avaliação depois de vários exames, em laudos técnicos, laudo oficial, inclusive, há 5 anos. 5 anos depois, ele teve que renovar a CNH. Foi até o Detran, até o poupa-tempo no Detran, e o médico que apareceu, que estava lá para atendê-lo, demonstrou... O conselho que o médico deu, doutor. O conselho que o médico deu, quer ver? Então, o médico mandou ele fazer uma série de exames, vários exames, e ele voltou depois, dias depois, já com o exame, mas já não estava mais o médico de plantão, o primeiro que o atendeu, na primeira consulta. E ele achou que poderia ser atendido por qualquer médico plantonista lá. E aí não, a informação que deram foi o seguinte: olha, você só pode agora ser atendido pelo primeiro médico que foi quem atendeu você inicialmente. Bom, então quando é que é o plantão dele? Não sei quando é o plantão dele. Ele foi atrás e descobriu que o médico está de férias, só volta daqui a um mês.
E aí disseram para ele assim, olha, e não reclama, porque teve caso aqui de médico que morreu no meio do processo e o cidadão ficou com o prontuário dele ligado a um médico que não estava mais entre nós, estava no outro plano, e ele não conseguia resolver o problema dele. E ele já está com a carteira vencida, tem que trabalhar com o carro, ele faz o quê? Essa é a questão. Parece incrível. Entra no site espiritual.com.br, faz uma mesa branca e consulta com o médico que desencarnou. Agora, foi pior, teve um trecho aí que um cara disse para ele, olha, é melhor você voltar para a carta normal. Isso é. Mesmo você tendo problema, eu não sei se foi o médico que falou que você não vai conseguir tirar essa carta nova. Foi isso? Foi isso. O próprio médico encorajou o cara, olha, larga a mão disso, você tem problemas sérios aí, mas volta para a carta normal que você não vai tirar essa carta de novo de forma alguma. Atena, ontem quando a equipe me ligou, eu não atendi, eu estava com o Ismar, que é o presidente do IMESC, que é tratando inclusive de PCDs relativos os exames de PCDs relativos à IPVA, que hoje são exames diferentes, né, da emissão de CNH e da isenção de IPVA. O que acontece? Esse é um ponto que eu preciso tratar com o Sucupira, que é o superintendente responsável pelo Poupatempo, mas que é administrado pela Prodesp e está lá com o Gileno, que é um cara excepcional, era o presidente do CEPRO, vai fazer uma revolução aí na Prodesp. O que acontece? De fato, o cidadão não pode, como eu disse já no início, sofrer pela inépcia ou letargia do Estado. Se o procedimento é esse, ele está errado. O cidadão não pode ficar esperando e o cidadão não pode submeter a processos que não sejam os mais céleres possíveis. Assim, o fato do outro médico estar em férias me parece não justificar uma espera alongada de quer que seja. Eu acho que está ali, ele precisa ser atendido. Eu vou verificar qual é o amparo que estão alegando para isso e aí vamos tentar contornar isso. Mas de pronto, acho inadmissível que o cidadão tenha que esperar, ainda mais um cidadão com possível restrição de locomoção, com possíveis maiores dificuldades que um cidadão não PCD, né? Então, assim, eu acho que esse pessoal merece, os PCDs merecem a nossa maior dedicação e o nosso maior esforço para que o serviço entregue a eles seja ainda mais de excelência. Então, se você tiver maiores dados sobre esse atendimento, mas eu já vou falar com o Sucupira, o superintendente lá do Poupatempo, vamos ver o que a gente precisa mudar e vamos mudar, porque está errado. E aí é aquela coisa, né, Datena? Quando a gente se rege por princípios, o status quo não subsiste, pode ser o que for, me parece que o mais importante é o cidadão. Então, assim, se tiver que mudar a lei, vamos propor. Se tiver que mudar decreto, vamos propor. Se tiver que mudar regimento interno, o procedimento, vamos propor. Vamos propor a mudança e eu tenho certeza que a gente vai contar com a cooperação de toda a equipe para melhorar a vida do atendimento a esses cidadãos. Isso faz o cara desanimar e quem é corrupto criar dificuldade e vender facilidade. Eu, por exemplo, eu não sinto as duas pernas, do joelho para baixo, da beca do joelho para baixo. Também não, o resto também não está funcionando bem. Mas eu não sinto as duas pernas há mais de 5, 6 anos que eu tenho diabetes e grave. Eu tirei metade do pâncreas e não tenho insulina nenhuma, tenho diabetes grave. Eu não sinto as pernas do joelho para baixo. Eu ando, mas como se fosse uma perna de pau. Se eu chegar para o médico do INSS, ou o cara que está analisando o PCD, falar para ele que eu não sinto as pernas do joelho para baixo, ele vai começar a rir na minha cara. Ele vai começar a rir. Aí ele fala assim, você vai fazer esses exames. Você faz os exames, demora um tempão para fazer os exames, perde um tempão para fazer os exames, chega lá, o médico morreu, ele não está aqui. Pô, você vai ter saco para voltar a fazer tudo de novo? Quer dizer, o Estado te desestimula você procurar os seus direitos. Fora o fato de que o cara vai assim, pô, o cara tem Porsche, vem pedir isenção de PVA ou coisa parecida. Não interessa. Se o cara tiver uma lambreta, um Fusca quebrado, tem tanto direito quanto o cara do Porsche tem tanto. Se o cara tem problema físico, é igual para todo mundo. Você entendeu?
eu aconselho as pessoas não fazerem o que eu faço. Eu não vou atrás, porque senão o cara vai dizer, olha, o cara tem carro bom aí, ganha um dinheirão e fica pedindo isenção. Não, direito é direito. Para quem não tem, para quem tem. Principalmente para quem não tem, coitado do cara que para andar com uma Brasília tem que ir no Bolinha lá, meu amigo, todo dia consertar o carro. Ainda por cima tem que passar por humilhação, entendeu? Eu já não tenho muita paciência, nem procurei, nem vou procurar. Mas você que tem os seus direitos, seja rico, seja pobre, seja médio, exija os seus direitos. Porque senão, eu estou errado, você facilita que um sistema corrupto continue funcionando. Porque quando os caras dificultam para você tirar uma carta de PCD, alguém está levando aí no meio. Aí no fim o cara vai assim, ó, aquele cara ali, aquele despachante ali, se eu te der um exame aqui, fica tudo certo e tal. No fundo, a prática leva para isso. Ou para a gente acreditar de tanto ser mordido por cobra, que linguiça faz mal para a gente. Entendeu? Então, sempre exija os seus direitos. O direito do consumidor está acima de tudo. E não tenha medo de exigir. Não ache que o cara, porque está em prática ilegal, é bandido e é mais corajoso que você. Não tem ninguém mais corajoso que o povo brasileiro. Fazem tudo para ele desanimar. Foi o que eu disse ao doutor Ágio. Olha, o que vão dificultar o seu caminho, meu amigo, você não tenha dúvida, o que vai aparecer de gente para dificultar o seu caminho, gente que não tem interesse pelo povo, só tem interesse pelo bolso, quadrilhas organizadas vão dificultar o seu caminho, mas eu já vi desde o princípio que o senhor, ilustrissimamente, tem, na realidade, no seu gen, duas virtudes importantes a quem exerce um cargo importante como esse público, é coragem e honra. Então, eu tenho certeza que o Detran está entregue nas mãos de gente boa. Agora, que tem muita gente ruim lutando contra, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Doutor Ágio, muito obrigado pela sua entrevista, então até hoje à tarde lá no Brasil Gente, ok? A sua assessoria pode entrar em contato com a Débora e com a nossa equipe, o senhor vai ser muito bem recebido hoje à tarde lá no Brasil Gente. Tá bom, doutor? Muito obrigado, Datena, obrigado, Agostinho, obrigado, ouvintes. Seguimos à disposição, nos ajudem a seguir adiante. Um abraço. Valeu. Pode contar com a gente, para correr atrás de bandido, o senhor pode contar com a gente até o fim. Abração, abraço grande. Obrigado, forte abraço. Eu acho que boa parte do